Então, vamos começando, Heraldo, podemos? Podemos, claro. Perfeito, maravilha. Então, boa noite, né, a todas, a todos que nos prestigiam, né, nessa especial webinar, né, uma alegria enorme dar início, né, ao webinar Relacionamentos Estratégicos e Impacto nos Negócios, com o professor confirmado do Programa Avançado de Formação Executiva da PUC-RS, professor Heraldo Carneiro. Então, de antemão, te agradeço pela generosidade de compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência, o teu tempo conosco, né? Dou boas-vindas às pessoas que nos acompanham aqui na aula pelo Zoom e também na transmissão pelo YouTube no canal da Escola de Comunicação, Artes e Design, a FAMECOS da PUC-RS. E para dar início à nossa conversa, eu quero falar um pouquinho desse programa, né? Que é o Programa de Formação Executiva em Comunicação da PUC-RS, que tem o link aqui no chat com a nossa landing page para quem quiser conhecer mais, que ele é totalmente pensado para pessoas que atuam na gestão executiva da comunicação ou para pessoas que estejam, né, em transição de carreira para esses cargos de liderança na área da comunicação. A gente tem refletido muito os nossos tempos, né? Tempos de mudanças rápidas, de mudanças complexas, de desafios totalmente imperativos, né, para nossa atuação executiva na comunicação, para nosso exercício cotidiano de liderança nessa área. E que mais do que nunca a gente precisa ir além das técnicas e das ferramentas, a gente precisa de habilidade para lidar com esses múltiplos relacionamentos, com as múltiplas crises que acontecem, para gestão, para gerir reputações, e para pensar, obviamente, né, o impacto nos negócios, que é o tema que vem aí na noite de hoje para a gente também discutir. Então, o programa ele oferece, né, uma reflexão sobre todos esses temas e também prioriza, né, uma experiência imersiva e personalizada, buscando capacitar esses profissionais, qualificando, né, a sua atuação estratégica e gerencial, sempre pensando na coerência e no impacto da nossa atuação para as diferentes organizações de diferentes naturezas. Então, o programa, ele inicia em outubro, está com as inscrições abertas, né, eu reforço que ali no chat tem o link para a landing page, então a gente tem informações sobre os nossos docentes, sobre a nossa estrutura, tem também o link no YouTube da nossa escola para a Masterclass que nós oferecemos sobre gestão de crises, então com o professor Vanderlei e também com a professora Tânia Moreira. Então, para quem tiver interesse, está disponível no nosso canal. E ele é um programa pensado para 1 ano e 4 meses de duração, organizado em 6 módulos que discutem essas temáticas todas que nós falávamos, em aulas síncronas como essa que a gente está vivendo aqui pelo Zoom e que deverão acontecer quinzenalmente, né? Então, entre os temas destacados, além dos que eu mencionava antes, a liderança estratégica, gestão da comunicação pública e relações institucionais, estratégias de relacionamento lideradas aqui pelo professor Heraldo, comunicação interna, estratégias digitais e gestão de riscos e crises, a exemplo da Masterclass que nós tivemos há 2 semanas e que está disponível no nosso canal do YouTube. E para conduzir essas temáticas, a gente tem a honra de contar com professores confirmados, né, e que são referências no mercado da comunicação, como Michel Blanco, a Tânia Moreira, que eu mencionava antes, Rosângela Florzak, o nosso querido professor Heraldo, que está aqui conosco hoje, Joyce Trindade, Vanderlan Frank, também, que conduziu a Masterclass, Tiago Rigo, Thaís Valente, Denise Pagnussá, Kim Gesswein, Thaís Ribeiro de Chaves, eu que vos falo aqui também, Rosália Delgaudio, Renata Araújo Bernadão. Então, tem um grupo de mestras e mestres aí bastante qualificado. E além disso, né, como parte dessa experiência do programa, a gente também traz os circuitos de aprendizagem, que se constituem em viagens de curta duração para organizações de referência em seus nichos de atuação. Então, esses circuitos, eles acontecem, né, ao final de cada módulo oferecido pelo programa, e eles preconizam, né, uma atuação prática que conecta a teoria e essa experiência de mercado, por conta da vivência, né, que os nossos estudantes e as nossas estudantes terão nessas organizações. Tudo isso pautados pela metodologia de aprendizagem baseada em problemas. Então, entre as organizações confirmadas, a gente já tem Gol Linhas Aéreas, Randon Corp, Escola de Energia e outras também aí bastante especiais. E esses são os nossos circuitos são os nossos diferenciais, uma vez que todos os custos relacionados a essas viagens, incluindo, né, o transporte, o deslocamento, hospedagem, alimentação, está tudo incluído no valor, né, do curso, do programa. Então, esse é um grande diferencial, né?
tanto do ponto de vista do investimento quanto pela experiência, né, obviamente, que os circuitos eles trazem. Então, destaco de novo que a gente está com as inscrições abertas e o link para acessar mais informações sobre o programa está disponível aqui no nosso chat. E agora eu convido o professor, né, confirmado para o nosso webinar e hoje docente, né, também do nosso programa avançado, Heraldo Carneiro. E aí vou fazer uma leitura breve aqui do teu currículo, Heraldo, mas te convido também para, na sequência, trazer muito da tua experiência aí para a nossa reflexão. Heraldo tem mais de 30 anos de experiência, tendo liderado estratégias de reputação e de branding na Petrobras. É ganhador de diversos prêmios internacionais na área da comunicação e atua como consultor em gestão estratégica de reputação, propósito e relações internacionais. E tem mais um monte de coisa que o Heraldo faz com muito brilhantismo. Para nós é uma grande alegria tê-lo conosco nessa noite. Então, de imediato, passo a palavra para ti. Vou lançar aqui uma reflexão, é um bate-bola, que nem a gente diz assim, né? Vamos ter aí algumas reflexões de muitas que a gente poderá fazer e convido quem quiser também para compor esse diálogo conosco aqui. E para iniciar, então, o nosso diálogo, Heraldo, eu queria te escutar, né, sobre esses desafios. Eu falava no início dessa nossa conversa sobre alguns dos desafios aí que pautam a nossa atuação executiva em comunicação, mas especificamente, né, na gestão do relacionamento com os diferentes públicos, né, que executivas, executivos de comunicação têm enfrentado hoje. O que que tu enxerga, que marca tem, né, sido significativa desses nossos tempos diante dessa atuação? Então, queria dar largada te ouvindo um pouquinho sobre isso, mas o palco é teu. Muito obrigada mais uma vez. E Franci, muito obrigado aí pela oportunidade. É, agradeço também a presença dos colegas e colegas, enfim, colegas e colegas, né? E queria dizer que acho muito pertinente essa disciplina, porque hoje, já respondendo aí a sua pergunta, eu vejo uma ênfase exagerada nas ferramentas, né, como desafios, né? Sem dúvida que manejar essas ferramentas no contexto que a gente vive, extremamente complexo, é um desafio. Mas eu acho que o desafio maior para quem gerencia, né, administra relacionamentos, é, tem a ver, o desafio maior tem a ver com o cenário político, social, né, e cultural, vamos dizer assim, que a gente vive. Por quê? Porque, claro, vocês poderiam imaginar, não, você vai logo falar de inteligência artificial, mídias digitais, todo o processo de digitalização. Sem dúvida, isso é um desafio e tem sido um desafio dos últimos anos. Mas eu gostaria de, na resposta à sua pergunta, França, enfatizar mais os aspectos, né, os elementos socioculturais e ambientais, né, que são determinantes na forma como a gente se relaciona, ou que uma organização se relaciona com seus públicos, né? Então, eu acho que temos aí uma crescente expectativa de todos os stakeholders, não só dos consumidores. A gente, quando fala de negócio, lembra logo de consumidores e clientes, né? Talvez investidores, mas muitas vezes esquece, né, que os públicos são hoje cada vez mais multifuncionais. Apesar de toda a fragmentação das mídias, né, que, diga-se de passagem, gerou, enfim, aumentou ainda mais a complexidade desse relacionamento, porque realmente hoje você tem ali tanta segmentação, tanta personificação, né, desse relacionamento, o que é positivo, e as tecnologias facilitaram isso, mas, por outro lado, a gente esquece que esses públicos eles não se comportam apenas como dentro das caixinhas ou daquelas elipses que a gente está acostumado a definir, né? A representar lá. Ah, não, esse é o consumidor, esse é um cliente, esse é um fornecedor, isso é comunidade. Não, na realidade, os públicos se comportam e desempenham papéis
em todos esses segmentos, né? Em parte desses segmentos. Então, hoje, cada vez mais, um investidor é um ativista, né? Um cliente, mesmo do B2B, ele tem certos. Ou a organização dele tem alguns valores, né, que precisam ser observados na hora de eu travar um relacionamento com aquele público. Então, assim, a gente precisa muito olhar, né, essa dinâmica dos públicos, essa dinâmica cultural e de mudanças sociais e culturais, para poder estabelecer um relacionamento realmente efetivo, né? Que traga resultado. Por quê? Porque quando a gente não lê, não acompanha e não lê adequadamente os códigos culturais desses públicos, a chance de nós fazermos uma comunicação, um relacionamento inadequado, ou que pelo menos não vá ao encontro das expectativas desses públicos, né, é grande, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar muito como a sociedade como um todo, não apenas o consumidor, né, mas olhar o consumidor como um ser político também, né, que está sendo afetado por toda essa polarização ideológica, né, que tem as organizações e lideranças e também quem trava esse relacionamento conosco, né? Ele tem uma série de questões, né? Críticas, né? E que a gente não pode pensar assim, ah, não, eu tenho essa mensagem, eu quero reforçar esse relacionamento com determinado cliente e não levar em consideração que esse cliente também é um agente social, enfim, é cidadão, né? É pai de família, tem uma série de outras coisas. Então a gente criou vamos dizer assim, esse construto chamado cliente consumidor, como se ele só se interessasse por produtos e serviços, não, né? Então a gente vê cada vez mais a confiança sendo conquistada vamos dizer assim, por valores, né? Enfim, atitudes, né? Que denotam, né? O seu compromisso com aquele valor que também é cultivado pelo cliente, ou enfim, pelo fornecedor. Então, eu acho que tem a questão do cenário sociocultural e ambiental, né? Também. Nós temos também a questão das expectativas, que são muito grandes, né? E muito complexas e mudam com muita rapidez. No passado, França, a gente falava assim, não, no B2B principalmente, né? Que hoje, inclusive, algo que a gente precisa trabalhar, e a gente vai trabalhar na disciplina, que é essa questão do B2B, B2C, né? Não se pensa mais nesse sentido, porque, mais uma vez, né? O B2B, o B, muitas vezes, ele era si e se tornou bi, se tornou parceiro, né? Então, hoje você fala do B2B, B2C, né? Ou seja, como é que você faz, estrutura esse relacionamento e mantém o relacionamento num ecossistema em que antigos competidores, como por exemplo acontece nos marketplaces, né? Eles se tornam parceiros seus, né? Então, assim, você tem que ter uma flexibilidade, né, para adaptar as suas estratégias de relacionamento para fazer jus a isso. Agora, não quero esquecer, sem dúvida, da questão da digitalização de todas as tecnologias que têm, né, impactado fortemente, né, as nossas ações, enfim, nossos programas e planos de relacionamento. Então, assim, sem dúvida que, principalmente depois da pandemia, né, em que houve um boom da digitalização, né, e hoje
se busca mais um equilíbrio, e acho que a gente vai falar muito disso também, né? Do que o varejo chama de phygital, né? Mas assim, o relacionamento ele também é phygital, ele não pode ser only digital, né? Não pode, não existe isso. E cada vez mais a gente vê como o relacionamento que não é digital, que é presencial, físico, cara, face a face, ele faz a diferença, principalmente quando a gente trata de segmentos muito específicos que não são massa, né? Mas que precisam um atendimento, que precisam uma proximidade que você não consegue apenas com o uso das ferramentas digitais. Então, assim, é muito importante discutir esse ponto da digitalização e da busca do equilíbrio entre essas estratégias é, físicas e digitais, né? E também, né, a questão da velocidade, né? Porque hoje não tem como mais o ambiente de mídias sociais, né? As pessoas hoje se comunicam muito, se relacionam pelo WhatsApp, né? No passado, uns anos atrás, tinha até aquele pudor, né? Não, eu não vou usar, porque isso aí, né, não é institucional, né? Mas hoje não, hoje você tem que ter, sim, tem que usar disso, claro, e respeitando aí o hábito de meios, né, de mídia desse público, né, com que você relaciona, mas você não pode só olhar a velocidade. Aquela coisa. Uma estratégia não pode ser, não pode adotar um caminho único, né? Ou um atributo único. Tá, é importante você ser veloz? É. Mas e a precisão? Né? E as informações, a precisão das informações quando você trabalha com muita velocidade, acaba comprometendo muitas vezes, e a gente tem visto vários casos de relacionamentos, né, que se corroem, né, por conta dessa necessidade que a gente tem de responder rapidamente. O cliente sempre quer responder, ok, mas faça igual em gestão de crise, né? Você precisa responder, mas precisa responder com segurança, né? Daquilo que você realmente pode falar. E para fechar, eu acho que tem um ponto fundamental no que você falou de desafio, né? De fazer relacionamento hoje institucional ou transacional, né? O fim que tenha, né, esse relacionamento é a questão da autenticidade. Eu acho que as marcas, as empresas, as organizações, elas são hoje muito testadas frequentemente, né, continuamente, pela coerência entre prática perdão, entre discurso e prática. Né? Entre aquilo que eu falo, que eu digo para o meu cliente, para o meu fornecedor, para a comunidade com a qual eu me relaciono, e aquilo que efetivamente eu faço. Né? Então, é assim, esse teste da autenticidade, eu acho que é hoje um desafio enorme. Por quê? Porque quando você tem uma comunicação que hoje escrutina tudo que você faz, né? Ou seja, os públicos, como eu disse, ele não é só um cliente, não é um diretor de empresa, ou não é um investidor que está alheio a tudo que está acontecendo, certo? Então, fora do mercado. Né? Então, ele tem consciência do que está acontecendo e vai, sim, muitas vezes, testar essa autenticidade do seu fornecedor, né? Então, há aí um campo muito vasto para vulnerabilizar a organização, né? A organização está cada vez mais vulnerável, né? Você diz assim, antigamente não precisava, mas hoje não tem como, né? Você precisa estar atento a todas essas questões que envolvem o seu negócio e envolvem os seus clientes para poder se posicionar adequadamente e reduzir
essas suas vulnerabilidades, né? A Brené Brown diz muito que a gente, como pessoa e indivíduo, a gente precisa assumir a nossa vulnerabilidade. Ótimo. Mas isso no nível institucional de uma organização não funciona assim, né? Então, um público se relaciona com a gente espera, como a gente também espera de muitas pessoas, né? Posicionamentos, né? Claros, transparentes sobre questões que afetam o negócio. Então, acho que essa questão da autenticidade, a digitalização, né, e principalmente esse contexto, esse cenário sociocultural e ambiental, eles são muito importantes para a gestão de relacionamento. Perfeito, Heraldo. Olha, só essa primeira pergunta rende uma aula, né? Que degustação preciosa e generosa aí para o nosso programa avançado. E te escutando, né? Eu tenho uma convergência muito grande, assim, com o que tu falavas, né? E é o que, enfim, está na centralidade do nosso programa avançado, que é a necessidade da gente finalmente transcender as técnicas e qualificar a nossa atuação nesse lugar estratégico e gerencial, né, da comunicação. E aí tem muito sobre essa dinâmica que já não é mais tão nova, mas urgente, que é de perceber os públicos numa relação de total mobilidade. Eles não são estáticos, não estão em posições estáticas, eles alternam de posição. Né, existe uma arena de disputa de narrativas e de relacionamento que é muito necessária e carece muito da nossa gestão. Então, finalmente, as técnicas já não bastam mais, as ferramentas já não são mais Concordo. suficientes. E aí, te ouvindo, Heraldo, eu pensava muito no contexto das policrises, né? Que é o nosso próprio contexto comunicacional, né? Uma visão mais ingênua diria ainda hoje que é preciso acabar com o ruído de comunicação. E eu gosto de pensar que o ruído é o nosso próprio contexto comunicacional. Essa é a nossa realidade. É sobre como lidar com estes processos, né? Que são inerentes à realidade de qualquer organização. E aí ficava pensando aqui, queria te escutar um pouquinho, né? Que novos segmentos de públicos tu enxerga, né, nesse contexto de múltiplas crises, de diversos desafios contemporâneos que têm emergido e como tu entendes que as organizações elas podem se posicionar do ponto de vista dessa gestão, né, inclusive pensando na sua manutenção para que se mantenham relevantes nos próximos anos. Sim, eu acho esse ponto fundamental. Por quê? Porque a gente se acostumou, né, a classificar os públicos, né, pelo nível de interesse, né, e de impacto, né, as duas coisas, né, o quanto interessa a organização, e o quanto a organização se interessa pelo público, né? E também o quanto a opinião dele pode ter impacto, o potencial de impacto da opinião dele sobre os negócios. Então, assim, mas como eu disse, eu penso sempre os públicos, a gente não pode deixar de pensar, além dos novos públicos, né, os novos papéis que os, os, os públicos historicamente mapeados desempenham, né? Então, o que a gente vê é que hoje se fala muito, por exemplo, de ativismo, né? Ativismo em todas as formas. O que a gente vê é que no passado isso era restrito a uma ONG, né? Ou a ONGs, né? Ao terceiro setor, como se diz. Mas hoje não, você tem ativismo em todos os segmentos, né? Você não precisa estar afiliado a um partido ou vinculado a uma organização não governamental para fazer, né, desenvolver um ativismo em relação a uma questão que é fundamental. Então, vamos pegar, por exemplo, alimentação, né? O quanto a indústria de alimentação mudou nos últimos 10 anos, 5 anos, principalmente depois da pandemia, né? É, em termos de seus consumidores, fornecedores, parceiros, né? E mesmo investidores, né? Passaram a olhar esse negócio de uma maneira diferente, totalmente diferente, né? Você pode dizer, alguns são mais extremos assim, disso, mas se você olhar organizações, você vai ver que as organizações estão se posicionando cada vez de maneira
ativa, não simplesmente contemplativa, né, dessa realidade. Então, principalmente quando você olha hoje, por exemplo, aquilo que a gente vê, como, por exemplo, as empresas estão sendo instadas, né, a se posicionarem sobre questões globais, né? Não só as questões ambientais, mudança climática, mas questões que, enfim, no passado elas jamais cogitariam fazer, né? Então você vê agora, por exemplo, essa questão toda do antissemitismo, né? Que é uma questão extremamente delicada, né? Mas que as empresas, e não só governos, a gente tem o governo da Espanha, por exemplo, né? Fazendo um ativismo enorme, mas você vê empresas se defrontando com essa questão, né? Então, assim, não, é porque isso não está na esfera dos política, né, da governança global, não apenas porque isso toca diretamente o consumidor, né? O consumidor está passando a boicotar produtos a partir desse posicionamento. Então, assim, como é que você vai ignorar isso? Né? A mesma coisa a gente fala, a gente diz do B2B, né? Em que o relacionamento é muito, muito determinante, né? Porque quando você fala de relacionamento com o consumidor, que ele é muito, vamos dizer, ele tende a ser é personalizado, mas você tende a tratar, até por uma questão de recurso, né? De usar as mídias de massa, enfim, olhando aí, inclusive, as redes sociais como mídia de massa. No B2B, não. E aí você vê organizações que são clientes de determinadas empresas se posicionando a respeito de uma série de coisas, né? Deixando de comprar daquele fornecedor pelo posicionamento que ele tem a respeito daquilo. Então, ou seja, eu não estou dizendo que isso tem que ser determinante, mas isso tem que ser levado em consideração, né? Não é que tenha que determinar se eu vou fazer negócio ou não, mas ou vou ter aquele que. Mas eu preciso olhar. Então eu acredito, viu, França, que muito mais do que novos públicos, sem dúvida, surgiram muitos, principalmente no que diz respeito ao nível mais local, a gente vê que você tem hoje muitos atores, né? Com os quais uma organização, uma indústria, um comércio precisam lidar, mas eu acho que tem assim novos papéis e novos posicionamentos, né, desses mesmos públicos, entendeu? Então o consumidor, eu costumo dizer, o consumidor, a gente ouve muito do marketing, e eu acho que isso, claro, que isso foi reforçado por todas as estratégias que a gente desenvolveu ao longo do tempo, competitivas, que olham o consumidor só como consumidor. Não esquecem que aquele consumidor é um ser humano, é um cidadão, é alguém que está, de alguma maneira, preocupado com determinado, com a saúde do filho, está preocupado com a segurança, né? Está preocupado com uma série de coisas, né? Que precisam ser consideradas quando você vai fazer relacionamento. Entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos muito mais novos papéis dos mesmos públicos, né? E os públicos, como eu disse, eles são multifuncionais. Então, eles não são mais assim. Eu não posso encarar mesmo quando, por exemplo, você vê o público, como a própria imprensa, né? Que hoje se é levada, de alguma forma, a se posicionar. Até aquele mito da neutralidade, ele está vindo por água abaixo, porque na realidade já estava, né? Mas assim, como é que um jornalista hoje que cobre uma área, como por exemplo, a gente falou, alimentação, ele não vai ser duro, né, como ele deve, que espera que ele seja, né, duro e crítico a respeito do posicionamento daquela empresa que atua nesse mercado, e que não tem posicionamento, não tá nem aí
para a questão da obesidade, né? A questão da alimentação não saudável, né? Dos alimentos ultraprocessados, assim, isso já fazia parte e agora mais ainda, entendeu? Então, e o jornalista, ele também é pai, ele tem criança na escola, ele lida com esses problemas, entendeu? Então, assim, olhar esse público como um ser humano, né, que está em várias esferas, né? Então a gente não tem esse universo, né? A gente tem um multiverso, né, de atuação desses públicos. Perfeito, Heraldo. E esses múltiplos papéis aí, nesse multiverso de públicos, né? Vai revelando outros múltiplos desafios, né? E aí eu te escutando em algum momento tu falava assim, bom, a organização ela assume determinados posicionamentos e a gente vive num contexto, né, onde se questiona, né? É preciso posicionar-se sobre tudo e mais do que isso, se existe essa coerência entre o discurso e a prática em que medida isso faz parte de uma identidade reiterada por cultura, enfim, uma série de outros aspectos. Mas pegando o gancho no que tu dizias, né? Eventualmente um conjunto de consumidores deixará de consumir, de comprar de uma determinada empresa, de uma determinada organização, em função de uma incompatibilidade dessa natureza, né? E aí eu acho que, pegando o gancho, assim, nessa reflexão, a gente poderia aqui também refletir um pouquinho sobre os sinais ou métricas também que nos auxiliam a entender, né, a gestão do relacionamento orientada por esses dados e também como uma forma de dar clareza para a alta gestão, né, sobre o impacto nos negócios, sobre o impacto que essa gestão desses relacionamentos de uma gestão estratégica tem, né, para a finalidade dos negócios, para os resultados. Então, queria te escutar um pouquinho também sobre isso, porque é uma forma da gente também discutir a integralidade desse processo de gestão executiva da comunicação, né, como parte aí desse todo que são as organizações. Sim, muito importante isso, porque hoje o que mais a gente ouve, enfim, de clientes, né, enfim, para os quais eu faço consultoria e também nas escolas, é essa busca, né, essa sede por indicadores, que é justificável, porque nossa área precisa demonstrar valor, né? De provar valor, né? Ou seja, ninguém inventou nenhuma maneira mais enfim, mais efetiva de provar valor que não seja por indicadores, né? Então, assim, eu sei que tem gente assim, não, fica, ai, meu Deus do céu, mais um indicador para eu. Mas é que, na realidade, quanto mais complexo é esse relacionamento, né? Mais indicadores ou mais a combinação de indicadores eu tenho que ter. Eu tenho que ter indicadores mais sofisticados, sem dúvida. E a indústria está caminhando nesse sentido. Por quê? Porque como a gente tem vamos dizer assim, uma mentalidade, né, muito quantitativa, né? E que, claro, a gente precisa sim, desenvolver indicadores quantitativos, mas a ênfase sempre foi no quantitativo, né? É no NPS, é no CLV, né? No Customer Lifetime Value, enfim, de alguma maneira eu preciso mostrar quantitativamente, principalmente para a mentalidade, né, dos líderes que são em grande parte engenheiros, vieram da área de exatas e tudo mais, que aquele segmento, aquele relacionamento está gerando resultado, tá? Mas eu diria o seguinte, e que esses indicadores, enfim, você não tem que abandonar os indicadores, né? Mas tem que, de alguma maneira, trabalhar para que esses indicadores sejam para medir os resultados estratégicos e menos, mais o resultado estratégico e menos, né, o output daquele processo, né? Então, quando a gente fala de Net Promoter Score, né, a gente está falando, né, de identificar,
né, o quanto aquele relacionamento gera recomendação, gera retenção, lealdade, essa coisa toda, mas eu preciso saber como isso se desenvolve ao longo do tempo. E você ter relatórios de NPS, né, consecutivos, sem uma análise qualitativa, né, é dinheiro jogado fora. E, aliás, você tem até a questão do desgaste com o cliente, com quem responde, o respondente, né? Porque é tanta pesquisa, né? A gente, assim, nós, como consumidores comuns, né? A gente recebe uma batelada de pesquisas, né? E aquilo irrita, né? Então, assim, e sempre porque fazendo as mesmas perguntas, e muitas vezes você não tem. Você tem aquele relatório e você não tem uma análise, principalmente longitudinal, daquele comportamento, né? Então, assim, e que é qualitativa. Você tem que olhar para aqueles resultados e tentar, de alguma maneira, transformar em texto, né? E gerar e contexto para aquele relatório. Então, eu acho o seguinte: a gente precisa, claro, refinar cada vez mais, e a tecnologia está nos permitindo fazer isso, né? Esses indicadores quant, né? Mas é preciso olhar no nível mais estratégico. Claro, sem perder de vista que você precisa responder, né? Ó, eu fiz uma campanha, eu fiz uma ação aqui, eu preciso medir ali, mas ali você está medindo o efeito direto, né? O efeito instantâneo, né? Imediato. Mas como é que você olha aquilo no tempo? Né? Como é que, enfim, falta hoje muita análise, tem muito dado, né? A gente tem big data, mas a gente não tem pouca análise desses indicadores é, sob essa perspectiva estratégica, né? Então, taxa de conversão, tudo isso é importante, ninguém precisa se desfazer desses indicadores, mas é preciso refiná-los para que dê conta de mostrar, né, durante um período qual foi o valor agregado, né, do relacionamento, né? E, por outro lado, a gente precisa acreditar e desenvolver mais análise qualitativa, de impacto, como você falou. Então, a gente precisa ter análise, assim, análise de sentimento, essas coisas que a gente acostumou a ver, mas e cada vez tem que medir com mais frequência, né? Mas a gente precisa fazer uma leitura crítica daqueles resultados. Porque se tenho lá o dashboard, legal, olha, eu tenho aqui papapá, tá, isso é uma linguagem dominante, né, na liderança, mas a gente precisa mostrar para os nossos líderes também que principalmente agora que a gente está vendo, quando esse quadro policrítico, né, de incerteza, quão o importante é você usar a inteligência para analisar esses resultados. Então, eu acho que é importante manter frequência, né, velocidade no acompanhamento, no monitoramento, importantíssimo, mas a gente não pode perder de vista que a gente precisa ter um dashboard integrado e estratégico, né? Então, ao invés de vários dashboardzinhos, a gente precisa ter algo que faça com que eles conversem, né? E que eu possa tirar dali, né, insights e medidas também, porque não adianta você ter esse mundo de dados, né? E isso não se converter em inteligência, insight para a empresa. Perfeito, Heraldo. Eu acho, desculpe, Francis, eu acho que Imagina. realmente hoje o que você falou, que é indicador de impacto, né? Ele não pode só ser medido quantitativamente, ele precisa ser medido qualitativamente, entendeu? Não dá para você só olhar impacto
com as métricas quantitativas tradicionais. Tá? Então, a gente precisa realmente integrar isso aos nossos dashboards. Com certeza, né? Uma análise contextual, né? Que insere o dado dentro dessa realidade é, e como desenvolver a gestão da comunicação orientada por esse dado inserido nesse contexto, né? Essa é a visão estratégica, né? Que a gente quer seguir provocando aqui também no nosso programa. A gente está quase se encaminhando agora para o fechamento do nosso webinar. Mas eu tenho aqui uma pergunta que eu preciso fazer para o Heraldo, porque eu acho que ela é muito relevante, assim, pensando, né, nesse perfil de pessoas que a gente congrega aqui nessa noite, que a gente também espera reunir no nosso programa. Mas o chat também está à disposição para quem quiser enviar uma pergunta, a gente acolhe aqui com muita alegria. Mas diante de todos esses desafios e dessas possibilidades, né, que foram aparecendo aí na tua fala, eu ficava pensando, Heraldo, muitas das pessoas que nos acompanham, né, e que estão buscando o programa são pessoas que estão passando pela transição de carreira, né, estão assumindo posições de liderança na área da comunicação. Eu acho que é oportuno e por isso não poderia deixar de te fazer essa provocação assim, pensar que conselho tu darias para quem está diante desses desafios, né, assumindo essa posição de liderança, tendo de consolidar a sua autoridade, porque tem esse lugar desafiador que passa por essa gestão desses relacionamentos, que está orientado pelos dados. Os dados eles estão postos, né? Mas como é que a gente vai ler tudo isso, né? Então, que conselhos tu dá para essas pessoas que estão aí iniciando a sua jornada nesse lugar de liderança, né? Se pudesse deixar tua mensagem para a gente, seria bem especial. Olha, é realmente um desafio hoje, né? Se inserir, né, como líder nesse contexto tão complicado, complexo. Mas nunca foi fácil também, né? Cada momento você tem. Eu, quando comecei a minha carreira, o meu grande desafio era sensibilizar os líderes da minha organização que era importante fazer comunicação, né? E assim, depois tive que também dizer para eles que comunicação não é só mídia. Comunicação não é fazer só o newsletter, né? Na época, né? O, em termos de comunicação interna, não é só fazer o house organ, né? O jornalzinho interno, não é fazer o evento, não é isso, né? Então, eu acho que cada momento você tem, né, um desafio muito grande enquanto líder dessa área, tá? Eu acho que hoje, se eu pudesse, assim, apontar, né, sem o risco, sem a pretensão de esgotar, mas eu acho que tem dois aspectos que me parecem muito importantes nesse contexto que a gente está vivendo. Claro que isso varia muito de empresa, de organização, tá? As organizações vivem, claro, existe um lugar comum, né? Uma esfera comum em que todas elas trabalham, que eu falei no início, né? Que é esse cenário social, e cultural e ambiental, mas eu acho que tem, às vezes, muitas particularidades, né? Em alguns segmentos que enfrentam desafios diferentes, né? Então, por isso que eu acho que a liderança ela tem que ser pensada, claro, numa liderança emergente para esse momento, que responda às grandes questões do momento, mas como a gente também tem estágios distintos entre segmentos. Então, você olha, por exemplo, uma pessoa que lidera a comunicação, o relacionamento, relações institucionais ou relações de negócio de um setor como bancos, por exemplo, né? Eu acho que eles têm um desafio muito grande nesta área social, sociocultural, né? Como antes não tinha, porque tinha um viés muito forte econômico-financeiro.
sem dúvida. Mas hoje, para que essas empresas galguem isso que a gente chamou de licença para operar, elas precisam olhar, né, também muito fortemente esse ambiente sociocultural, né? Quando você fala, por exemplo, aí você vai para uma outra indústria, por exemplo, indústria de energia, você tem muito fortemente a questão ambiental, né? Não estou desprezando uma em detrimento da outra, não. Eu estou colocando o seguinte, que existem, vamos dizer assim, variáveis que precisam ser muito trabalhadas por essa liderança, né? Para que ela conquiste. Então, eu acho que a primeira coisa, então, só para fechar esse primeiro ponto, é você conhecer muito bem o negócio. Muito bem o negócio. Então, você não tem liderança sem conhecimento do negócio. Entendeu? Então, assim, por melhor que você seja, por mais especialista que você seja em comunicação, em relações, por exemplo, agora em relações internacionais está bastante, está bombando, né? Porque toda essa questão geopolítica, comercial, enfim, mas você precisa entender muito, né? Para ser um líder de estratégia, você precisa entender muito do negócio da sua empresa. O negócio da sua empresa não é comunicação, né? A não ser que você trabalhe no, na Rede Globo ou no UOL, enfim, mas não é comunicação, né? Então, primeiro esse conhecimento sobre negócios, sobre as variáveis determinantes desse negócio, né? Seja na esfera social, ambiental, enfim. Um segundo ponto, eu acho que é aquela liderança, que não é específico da nossa área, mas a nossa área é muito importante, é você exercitar, desenvolver a escuta, né? Eu acho que hoje a gente fala demasiadamente e alto e escuta muito pouco e baixo, né? Então, assim, a escuta, quando eu digo, é você realmente se dedicar a ouvir os seus stakeholders, né? Não simplesmente receber relatórios, não, mas de você saber, né, até presencialmente das inquietações do seu cliente, da comunidade, do fornecedor, do parceiro, né? É isso, é que você ter mais tempo para ouvir. E ó, a gente tem muito pouco tempo para ouvir, né? Então eu diria que a liderança hoje, em qualquer área, mas na nossa principalmente, porque a comunicação não é falar, né? É muito ouvir e dialogar e construir, né, novos entendimentos a partir desse diálogo. Então, se você não ouve, e aí eu digo que eu costumo dizer que escuta é estratégia. A escuta é estratégica, né? Então, é fundamental. Até eu me lembro muito, só, Francis, para dar um exemplo aqui, quando eu comecei na área de pesquisa, as pessoas diziam, não, você precisa acompanhar o Focus Group, né? Tudo mais. Aí eu dizia, poxa, mas eu vou receber o relatório. Às vezes, né, os grupos no Brasil, né, levam 3 horas, né? A pessoa, tipo, mas nada como você ouvir da boca daquela pessoa, do sentimento, naquele momento, o que ela está sentindo, o que ela está querendo dizer, como é que ela está entendendo e percebendo aquele seu produto, aquele seu posicionamento sobre aquele tema. Né? Então, eu acho que é muito importante essa escuta. Não, acho que você precisa acompanhar todos os grupos, mas é fundamental que você nunca perca de vista isso. Você está lá, né? Tá lá conversando, participando e relacionamento é essa coisa do corpo a corpo, né? Não pode deixar nunca de perder essa e o corpo a corpo e o orelhão. Eu costumo dizer, a orelha é deste tamanho, né? A língua é menorzinha e a orelha é desse tamanho. Então, essa escuta estratégica. Então, esses dois pontos, para mim, hoje
são, vamos dizer assim, são muito importantes na definição de uma liderança nessa área, né? E a última coisa, eu não vou falar dessa coisa de dominar as técnicas, porque você já falou, Francis, ó, assim, domínio das técnicas, isso é os default, né? Mas o mais importante é aquilo que eu falei na resposta da segunda pergunta, que é da questão da autenticidade, né? Eu acho que hoje, seja como pessoa, como profissional, como cidadão, nós precisamos ter realmente estabelecer um relacionamento transparente, né? Não tem mais escapatória, entendeu? Você precisa ter esse como líder. O líder hoje tem que ser alguém transparente. Quando eu falo transparente, não é que você vai mostrar tudo, né? Mas é que você vai se posicionar e dar clareza ao seu posicionamento sobre aquela questão que interessa ao seu interlocutor. Né? Não é ser transparente sobre tudo. Não. É transparente sobre aquelas questões críticas, né? Sobre aspectos cosméticos, isso, né, não precisa. Agora, sobre aquele ponto, por exemplo, se você trabalha na área de alimentação, não tem como você hoje não ter um posicionamento claro, né, como líder dessa área, sobre a questão de vida saudável, de hábitos saudáveis, né? E ser claro mesmo, né? Porque assim, por mais que seja saiba que essa indústria, como a indústria da energia, outras, tem uma série de problemas, o próprio modelo de negócio, você precisa ser transparente sobre isso, né? Porque não tem como você tentar falsear, né? Hoje, nesse ambiente extremamente escrutinador, né? E que você está assim, totalmente despido, né? Perante todos os stakeholders. Então, assim, acho que a autenticidade, né? A escuta, né? E o conhecimento do negócio são muito importantes para a liderança. Perfeito, Heraldo. Que aula maravilhosa, que quanto conhecimento tu trouxe pra gente. Poderíamos ficar aí horas conversando, te escutando. Que presente, né? Enquanto tu falava, eu fui fazendo algumas anotações e eu acho que para mim, pelo menos, né, fica esse convite para que nós exerçamos uma liderança autêntica, curiosa e com uma escuta sensível, atenta, né? E queria fazer um marcador, escuta a estratégia. Queria abrir essas aspas assim e sair espalhando essa mensagem que tu nos trouxeste agora no final para muitos lugares. Escuta a estratégia. Então, né, convido todo mundo aqui que participou desse momento conosco que carrega essa mensagem consigo, assim, leve adiante, porque é realmente um mantra, né? Na comunicação, no próprio diálogo, tem muito mais sobre a escuta do que a fala e que a gente não perca isso do nosso horizonte. Então, assim, que presente, né? Que coisa boa a gente encerrar agora aqui a nossa noite, né, de quinta-feira com uma mensagem, com um aprendizado assim tão bacana. Te agradeço demais, assim, pela tua contribuição. Agradeço as pessoas presentes aqui no Zoom, também no YouTube da Famecos, da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC. Nosso tempo chegou ao fim, né? Como eu disse, gostaria muito de permanecer aqui neste diálogo, mas nós teremos outros momentos também como esse, enriquecedores, com outros professores do Programa Avançado de Formação Executiva em Comunicação, para a gente discutir, né, muitas outras temáticas também importantes aí para atuação na comunicação, na gestão executiva da comunicação. Quero lembrar que as inscrições estão abertas e que aqui no chat também da nossa conversa tem o link para a nossa landing page. Convido que acessem e qualquer dúvida eu estou à disposição, né? Os nossos professores da escola está à disposição e ficamos todos muito felizes, né, em poder ajudar. Então, agradeço pela presença de todas e todas e que sigamos em diálogo, né? Heraldo, obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigado a você pela oportunidade. Coisa boa. Uma boa Nos noite, encontramos pessoal. no curso. Nos encontramos no curso. Perfeito. Ai.